Olá, seja bem-vindo ao Manual do Usuário. O meu nome é Ana e hoje nós vamos ler um relato real de uma pessoa real, já que às vezes, através da experiência de uma outra pessoa, a gente consegue clarificar, elucidar questões da nossa própria situação e que estavam confusas para a gente. Então, o que for dito a partir desse relato ao longo do vídeo e que servir para você, para sua situação, pegue com toda a sua força, com todo o seu amor. Aquilo que não fizer sentido, que você falar, não, isso não me pegou, não, isso não é para mim. É só você deixar de lado, porque provavelmente vai servir para uma outra pessoa que também está assistindo ao vídeo. Tudo bem? Então, vamos para o relato, que aí eu vou ler o relato, a gente vai processar qual que é a mensagem de cura que esse relato nos traz, e ao final nós faremos uma ampliação de consciência aqui todos juntos, tá bom? Vamos lá. Olá, Ana, tenho 60 anos e 2 meses, trabalho na educação, na área de educação, e moro sozinha. Sou uma mulher que vive seus relacionamentos com profundidade. Nas amizades, sou naturalmente seletiva. Não me identifico com vínculos superficiais, baseados apenas em interações leves ou conversas vazias. Valorizo trocas significativas, diálogos profundos e relações onde há equilíbrio, respeito e autenticidade. Gente, tem que abrir o parênteses para beleza que é de pontuação dessa pessoa aqui, assim, não, eu não conseguiria escrever. Nossa, impecável a pontuação dela. Preciso de ela, será que ela é professora de português? Preciso de aulas. Há algum tempo, uma amizade com essas características se desfez de forma inesperada. Ai, gente, só quem já passou por isso parece uma. Não sei se para você aí vai parecer uma coisa boba, mas para quem já passou por isso é uma coisa assim inexplicável a sensação que isso traz. Bom, deixa eu retomar aqui. Há algum tempo, uma amizade com essas características, ou seja, uma amizade profunda e tal, se desfez de forma inesperada, sem aviso, sem explicação, apenas o silêncio. Fiquei no vazio da ausência e, junto com ele, vieram perguntas que ecoaram por dentro. O que fiz? Onde errei? Será que ultrapassei algum limite? Até hoje não encontrei respostas. Em um momento, tentei uma aproximação sutil, mas percebi um afastamento ainda maior, inclusive por meio de indiretas nas redes sociais. Ai, respeitei esse espaço e escolhi não insistir. Desisti da tentativa de reconexão, mas não foi fácil. O impacto e a decepção foram profundos, porque mesmo quando não há resposta, há sempre a possibilidade de cuidar de si e seguir com o coração em equilíbrio. Acho que eu entendi assim que depois de não ter tido respostas, não ter tido esclarecimento da situação, se preservar e se cuidar se tornou uma prioridade, né? Às vezes, no início da situação, a prioridade era buscar respostas, era buscar uma explicação ou uma possibilidade de resolver a questão da amizade. E aí, depois, quando isso não aconteceu, a prioridade se tornou se cuidar, se preservar, se zelar. Agora, meu desejo é seguir em paz, acolher essa experiência, compreender o que ela trouxe e permitir que essa história encontre um lugar leve dentro de mim.
Vamos sentir no campo o que que esse relato nos traz de cura, de consciência. É um vazio. Agora eu entendo, às vezes as pessoas chegam para mim, quem me conhece, assiste os vídeos, e fala assim: Nossa, Ana, o relato da pessoa de tal vídeo parecia que eu que tinha escrito esse relato, parecia que tinha sido escrito por mim o relato. Ou então tem gente que me conhece e tal e que manda um relato e fala assim: Nossa, Ana, o relato da outra pessoa, de uma outra pessoa, me impactou mais do que o meu próprio relato, do que o próprio vídeo do meu relato. E agora, assim, e aí eu achava assim, ok e tal, mas agora eu tô tendo essa sensação, assim, porque o que ela relatou aqui eu eu vivi isso e assim, eu usei as mesmas estratégias que essa pessoa parece que eu escrevi. Assim, se fosse para eu escrever um relato sobre essa situação dessa minha amizade que aconteceu isso, eu teria escrito exatamente isso. Eu tentei entender onde que foi que eu errei, o que que eu fiz, quais limites eu ultrapassei. E aí depois eu tentei uma aproximação sutil, recebi mais repúdio. E aí depois, quanto mais, aí essa aqui ela não descreveu, eu não sei se ela passou por essa fase, mas eu, por exemplo, eu passei a entender assim que quanto mais eu ia atrás de alguma resposta, de alguma explicação da pessoa, a, a forma como a pessoa lidava com essa minha busca não era me esclarecendo, não era, era me confundindo ainda mais. Assim, era me deixando mais confusa. E aí teve uma hora que eu falei assim, eu preciso parar de procurar uma resposta, de tentar resolver. Eu preciso parar, porque quanto mais eu vou lá buscar essa resposta, essa explicação, mais confusa eu volto. E aí foi um momento em que eu usei a mesma estratégia aqui dessa pessoa de falar assim, não, eu tenho que me preservar, eu tenho que me poupar, me preservar, me cuidar. E assim, gente, sério, eu já tinha passado assim por luto, por separação, por perdas, e assim, essa situação dessa amizade me pegou por um viés que nenhuma outra relação ainda tinha me pego. Mexeu comigo de uma forma que nenhuma outra relação, às vezes até mais assim íntima, como um casamento, uma amizade da adolescência que é muito profunda, muito intensa, nenhuma. Sabe, outra relação, outra situação, me pegou do jeito que essa situação aqui dessa amizade foi difícil. E assim, eu não entendia até então processo de dependência emocional, de alguém que entra em um quadro de dependência emocional ao outro. E depois desse acontecimento com essa amizade, eu passei a compreender, porque assim, eu só não entrei em um quadro típico de dependência emocional, de você achar assim que você precisa da pessoa para viver. Gente, é sério, é uma loucura. Eu só não entrei nesse nível porque assim, eu me trabalho demais, sabe? Eu me trabalho muito mesmo. E assim, muito e sabe? Para não entrar. Agora eu fico pensando, às vezes uma pessoa que não se trabalhou tanto, que teve outras prioridades na vida e que não trabalhou seus alicerces internos, entra em uma situação como essa, acontece isso com ela, gente, é muito traiçoeiro de você cair em um quadro de dependência emocional mesmo, e de você achar que você depende dessa pessoa para viver. É uma coisa muito louca. E assim, uma dor, assim, é como se você tivesse que fechar o ciclo inteiro daquela relação, sabe? Sozinho, sozinha. É como se
assim, não é, é diferente da vibração de abandono, é diferente da vibração, é diferente, é uma coisa muito inexplicável. E aí você se vê assim, sozinho, tendo que fechar o ciclo daquela relação. O vínculo, quebra no vínculo, quebra no vínculo e dói muito quando a relação é quebrada no vínculo, porque às vezes a relação ela se quebra na personalidade, na convivência, na afinidade, na fase de vida. E aí, assim, aquilo dói, dá uma saudade, principalmente quando envolve uma perda, um luto, né? E isso dói, mas quando a relação é quebrada a nível de quebrar o vínculo, a dor é diferente, sabe? Não é sobre quebra de confiança. Às vezes quebrou a confiança, mas não quebrou o vínculo. Às vezes, sabe? Enfim, gente, é uma coisa realmente muito diferente. Quando uma relação, acredito, de qualquer natureza, seja amorosa, amizade, enfim, se quebra de uma forma a ferir o vínculo daquela relação. Isso tem um desfecho muito diferente. E é impressionante como para uma das partes aquilo dói loucamente e para outra parte é como se absolutamente nada estivesse acontecendo. É uma coisa incrível isso, incrível. Acho muito bom assim a gente poder, né, trazer isso e ver no campo o que que essa dinâmica nos traz de cura, de consciência, por que que essa dinâmica existe, o que que ela tem de aprendizado para nós e como que a gente pode superar de maneira saudável uma dinâmica como essa, sabe? Então vamos lá, vamos sentir o campo. Relaxem o corpo, relaxem a respiração, para contribuir aqui com as informações do campo, o que esse campo nos traz de cura. Sempre tenho dito aqui, ai, Ana, eu vi assistir o vídeo gravado. É, mas assim, o- nessa instância de consciência que nós estamos, o tempo não é linear. Então, nós estamos conectados pelo campo em um nível de consciência onde o tempo não é linear. Então, você se conectar aqui agora, relaxando o corpo, respiração leve e tranquila, ajuda a gente que tem uma mente, que tem uma consciência que é coletiva, nossa consciência é coletiva, a compreender a mensagem de cura que essa dinâmica nos traz e dar os estímulos de cura, de consciência necessários para a gente aprender através dessa experiência. Então, mesmo que você esteja lavando louça, tomando banho, faxinando a casa, é só dirigindo que eu sugiro que não, tá? Mas mesmo que você esteja fazendo alguma outra atividade, relaxe o corpo, relaxe o maxilar, relaxe a respiração, puxando o ar pela boca, soltando o ar também pela boca. Uma respiração bem leve, bem tranquila, de forma que você nem ouve a sua respiração. Você não ouve o ar entrar e não ouve o ar sair. Vamos sentindo, respirando, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
Sabe o que que vem aqui? O vídeo é sem roteiro, tá, gente? Então, assim, a mensagem vai sendo construída ao longo do processo. Então, tenham paciência, que aí eu vou compreendendo aqui o processo ao longo do vídeo. Veio aqui uma coisa assim, decisão. Decisão. Então, é como assim, tem relações, tem vínculos que não terminam por questões circunstanciais. Não é que termina porque uma pessoa foi para uma direção, a outra foi para outra. Não é porque essas duas pessoas já não se afinizam mais, ou porque essas duas pessoas não contribuem mais uma com a outra. A relação não acrescenta mais. E quando é assim, quando a relação ela ela se desfaz ou se distancia por questões circunstanciais, é uma coisa em espelho, é para os dois lados. Por isso que não tem ferida, né? Porque, eu deixei de contribuir com essa pessoa também deixou de contribuir para mim, então, natural. É, ou, a gente passou a pensar de maneiras diferentes. Ou essa pessoa se mudou de cidade. Então, assim, são as circunstâncias. E aí, normalmente, os dois lados estão vivendo as mesmas circunstâncias e conseguem compreender. Compreende, sabe? É por causa disso aqui, é algo externo, e aí aquilo fica elucidado para os dois lados. Agora, o que eu estou vendo aqui no campo é que tem situações, relações que são cortadas por uma questão de decisão interna. Uma parte vai lá e decide cortar. E o que eu percebo aqui é que assim, nem para a pessoa que decide cortar a relação, tá muito claro o porquê. Por isso que essa pessoa não consegue explicar para outra exatamente por que que ela está querendo cortar. É porque nem ela sabe. É uma decisão, é uma coisa interna dela, mas que não tem muito repertório. Ela até consegue compreender, talvez, alguns lapsos, algumas coisas. Essa pessoa me sobrecarregou aqui. Isso aqui estava chato. Mas, assim, nada que seja suficiente para ancorar a decisão em si. Por isso que a outra pessoa não tem explicação. E é a maneira dela de fechar os ciclos da vida dela. É a maneira dela. Tanto que assim, aqui o que eu tô vendo aqui é assim, provavelmente não foi com você a primeira vez que essa pessoa fez isso. É só porque é a maneira dela de fechar o ciclo. Então, às vezes, você vai saber que ela já fez isso, teve essa ruptura dessa forma com outras amizades ou em relacionamento amoroso. E normalmente são pessoas que são leais a um teor, a um grau de relação só. Então, assim, a pessoa, na família, assim, ela é muito conectada com algum familiar específico, tem alguma relação que ela não faz dessa maneira, sabe? Então, assim, uma pessoa muito enraizada na família, mas que nas amizades, nos relacionamentos amorosos,
ela age dessa forma. Ah, é como, gente, olha só, ela tem uma relação, um vínculo muito forte. Tô pegando aqui família, ou com a mãe, ou com o pai, com os irmãos, ou com todo mundo, ou com uma avó. E o vínculo dela é tão forte e a lealdade é tão forte. E lealdade é uma coisa assim, se você é leal a alguém, você é cego para todas as outras pessoas. Eu falei disso melhor em um vídeo que já está aqui postado aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards, na descrição do vídeo. Vou deixar no final, na tela final desse vídeo aqui, que aí eu falo sobre lealdade, para a gente não estender muito aqui. É... E aí essa pessoa, ela é tão leal a esse vínculo, a esse círculo familiar, tá me vindo familiar, então eu vou por aqui, tá, gente? Mas para cada um vai ser uma situação e tal. Mas vocês vão entender o que que eu tô falando. Que aí é como se ela não tivesse autorização interna para ficar muito tempo em uma outra relação que seja profunda e que crie essa profundidade. Então, por mais que ela seja profunda em suas relações, porque ela tem uma relação profunda com algum vínculo anterior, ela e aí ela vai e cria isso com outras pessoas, ela não chega uma hora que ela tem que quebrar, ela tem que decidir romper, ela tem que fazer esse movimento, porque ela não tem uma autorização interna para vivenciar aquilo, inclusive no momento em que é para ela desfrutar dessa relação que ela criou. Que às vezes, assim, principalmente nas relações profundas, a gente vai investindo na relação e chega um momento de desfrute daquela relação, da colheita daquela relação. E aí essa pessoa não tem autorização para desfrutar de outra relação que não seja aquela que ela é leal. E aí por quê, né? O que que tem de aprendizado para outra pessoa que não tem, que fica na impotência, né? O que que tem de aprendizado para outra parte, para a parte que estava ali, que estava pronta para desfrutar daquela amizade, daquele namoro, daquele noivado, que estava pronto para se aprofundar. O que que tem de aprendizado para essa pessoa? De tomada de consciência para essa pessoa? Relaxem o corpo, relaxem a respiração, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Uma respiração bem leve, bem tranquila. Vamos ver.
Relaxem o corpo. Olha, o que tá me vindo aqui é que realmente gera um trauma, é registrado no corpo como trauma, e é um trauma que é chamado de parada da realização. É um trauma assim. Eu vou dar um outro exemplo mais prático para vocês entenderem que tipo de trauma que fica registrado. Eu vou para Goiânia no dia 20. Tô louca para ir para Goiânia. Nossa, porque lá em Goiânia eu vou fazer tal passeio. Não sei porque que me veio Goiânia. É só um exemplo, tá, gente? Porque lá eu vou fazer esse passeio super legal, vou conhecer tal coisa super legal, vai ser super ótimo. Nossa, eu tô com muitas expectativas. E aí você vai lá e compra roupas pro tipo de passeio que você vai fazer. Você compra os passeios, você investe, você já pagou a viagem, porque você quer ir com aquela sensação de já tá pago, tudo incrível. Aí a viagem é dia 20, e aí assim, do nada, de repente, dia 19, acontece uma coisa que simplesmente você não vai viajar dia 20. Simplesmente, tipo assim, não, não vai. Não. E aí aquilo é tipo, meu Deus, sabe? Isso que é um trauma de parada da realização. E aí esse tipo de dinâmica aqui que a gente está trabalhando, esse tipo de relação humana, que pode acontecer com qualquer pessoa e que tem para nos ensinar algo para todos nós, é que na pessoa que não tomou a decisão, para ela fica esse trauma de parada da realização. Para ela, por isso que também dói tanto, além de quebrar no vínculo, a pessoa tem que processar esse trauma de parada da realização, porque é uma coisa assim, que é de repente, você não sente a amizade, o vínculo, a relação com a pessoa ir se desfazendo. Você não sente. Tava lá, tava marcado, tava tudo certo, tava tudo bom, tava tudo ótimo, e de repente não existe mais. De repente, a viagem simplesmente, sabe? E aí isso gera trauma. Isso é um trauma, um baque. Vamos regular esse trauma e vamos ver se vem mais informação, tá? Respiração leve, tranquila, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Respiração leve, tranquila, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
O que tem de aprendizado para o outro lado é aprender a soltar, sabe? É aprender o aprendizado de soltar, soltar o outro. E é uma coisa que o taoísmo ensina tanto, né? E que na prática é difícil. Mas sabe o que que me vem aqui no campo? Em algum momento você pediu a vida para aprender a soltar. E esse foi um grande aprendizado disso. Essa foi uma grande tarefa para isso, uma forma que a vida encontrou de ensinar a soltar. Soltar sem nenhuma explicação, sem nenhum benefício, sem nenhum resultado, sem alcançar nenhum objetivo. Soltar única e exclusivamente pelo soltar em si, sem nenhum ganho. Nossa, a hora que eu falei soltar, o aprendizado é soltar, simplesmente a câmera fechou, o vídeo fechou. E assim, eu falei, gente, eu vou ter que soltar o vídeo. Se não deu. Se você tá assistindo esse vídeo é porque deu certo. Mas enfim, aí eu tive que fazer várias coisas aqui no computador para poder conseguir voltar a gravar, porque o computador deu tilt. Mas é realmente essa questão de soltar, soltar. Muito bom, muito real, sabe? Um soltar muito genuíno, porque às vezes, assim, eu não sei vocês, assim, mas quem estuda muito, espiritualidade, autoconhecimento, ampliação de consciência, sempre vem essa questão do soltar, soltar sem intenção. E agora me veio muito claro, muito didático, assim, o quanto que é realmente soltar sem nenhuma intenção, sem nenhum ganho, nenhum ganho. Você não vai ganhar nada. Porque às vezes a gente faz o movimento, não, eu tenho que soltar. Mas pensando assim, eu vou soltar para ganhar isso. Eu vou soltar para poder manifestar tal coisa. E aí, de repente, vem que assim, o soltar é o soltar sem nenhum ganho, sem nenhuma troca, sem nenhum benefício. É isso que essa dinâmica nos traz de aprendizado. Esse soltar que você não vai ganhar nada com isso. Só o soltar em si. E agora tá me vindo assim um- uma paz diferente, um vazio diferente. Tá sendo muito bom. Se conecta no campo, se mantém conectado, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. A respiração bem leve, tranquila, para esse vazio do soltar pleno ter lugar dentro da gente. Essa pureza, uma pureza.
muito, muito sincera, muito genuína. Respiração leve, tranquila, para a gente concluir a regulação, a tomada de consciência desse vazio, desse nada, dessa pureza, para que a gente se dê a chance de vivenciar isso que o Tao nos ensina. Muito bom, muito bom. Nossa, sabe o que que me veio a sensação entrando em contato com essa informação? Existe tanta ação, tanta energia no nada, no vazio. Muito bom. Ainda fechou com sino. Gente, quando fecha com sino, vocês já sabem, né? Quem acompanha aqui os vídeos, o que que eu acho? Acho que quando fecha com sino, tem uma sacralidade no processo de consciência que a gente passou. Eu acho que tem a sacralidade em tudo, mas quando o sino toca, eu acho que consagra de uma maneira diferente. Quero muito agradecer. Quem quiser deixar o seu relato aqui para ser um caminho de cura para si mesmo e para todos os envolvidos que podem se beneficiar como um caminho de cura para todos nós, é só vir aqui na descrição do vídeo, tem um link com um formulário super rapidinho de responder, super fácil de preencher. E aí você vai ter um vídeo assim, equivalente como esse, assim, sobre o seu relato, baseado no seu relato. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.